Vamos orar então. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Queremos te agradecer por esse tempo de estarmos juntos. Apesar da distância, Senhor, nós estamos conectados no Teu Espírito, Deus. Somos um só corpo, uma só igreja, adorando o Teu nome e trabalhando, Senhor, para que a Tua obra se concretize, Senhor, se expande nessa terra, Deus. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite com essa palavra, que o Senhor traga aos nossos corações a luz, meu Deus, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, do Teu conhecimento, que nós possamos tratar desse assunto, Senhor, de forma séria, contundente, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Eu tenho alguns anos já que eu estou, preparando o material, alguns anos que eu tenho pesquisado, estudado bastante a respeito desse tema do dízimo. E eu confesso para vocês que é um tema que dá um livro bem grosso, assim. Porque normalmente a gente trata de forma rasa, né? A gente trata de forma bem superficial, porque foi assim que a gente aprendeu, foi assim que ensinaram pra gente, foi assim que a gente sempre ouviu falar. Então a gente trata sempre do dízimo, de ofertas, né, e de primícias, todos esses termos da contribuição, a gente sempre trata de uma forma bem rasa, essa que é a verdade. E se a gente para mergulhar na Bíblia, nas Escrituras, para a gente procurar o verdadeiro sentido de tudo isso, todo mundo sabe que não é básico assim, não é tão simples, né? A gente precisa de uma compreensão, até porque, como a gente vai ver aqui no decorrer dos textos, e eu quero apresentar para vocês muito texto bíblico, quero pedir que vocês tenham paciência, porque eu acho que isso tem que ser muito mais baseado nas Escrituras do que na opinião pessoal que cada um de nós tem. A gente sabe que existe a questão da revelação do Espírito, a questão do entendimento que Deus nos dá, e às vezes a gente conhece pessoas que têm a experiência com o Espírito que cala, inclusive, aquilo que está na dúvida, né? Eu tenho um amigo que durante muitos anos ele discordou da questão do dízimo, e um senhor já há bastante tempo, né, na igreja, no evangelho, e ele sempre teve muita dificuldade de compreender essa questão do dízimo. E um dia ele me disse que ele teve um sonho, ele teve certeza que foi um sonho de Deus, onde um homem chegava para ele e dizia assim: dizima, participa daquilo que eu estou fazendo. Então ele falou assim: cara, eu nunca parei para pesquisar, para estudar a respeito do dízimo e de ofertas, mas eu entendi que aquilo foi uma palavra que Deus me deu para que eu contribuísse. Então eu contribuo hoje por obediência. Mas alguns de nós não tem essa experiência, então a gente vai tentar tratar isso dentro das Escrituras, como eu disse, e da forma que, claro, né, como eu que estou aqui falando, vai ser da forma com que eu compreendo. A necessidade que a gente encontrou de fazer essa aula e deixar essa aula gravada lá nas nossas redes sociais depois, é que vocês já perceberam que na nossa movimentação de culto a gente não tem o hábito de ficar falando sobre dízimo e oferta o tempo todo. E eu quero dizer para vocês que a gente vai continuar fazendo dessa forma, o mínimo possível, né? Deixa eu admitir aqui. A gente vai continuar... só um pouquinho, gente, que eu estou aqui admitindo uma galera que está entrando. Então, assim, a gente vai continuar com esse conceito, a gente não pretende dispor, né? Ou não vou dizer desperdiçar, porque tudo é parte da adoração, mas a gente não vai dedicar tempo nos nossos cultos para ficar 30, 40 minutos falando sobre dízimo e oferta. A gente tem entendimento de, inclusive, aproveitar esse tempo para outras coisas, né? Mas a gente sabe que dízimo e oferta são, sim, mandamentos bíblicos, eles existem ali na movimentação da fé, do Antigo Testamento até Apocalipse, né? Às vezes não fala de dinheiro especificamente, mas está falando da participação. Então, essa aula é uma aula específica para isso. A gente estamos gravando aqui, nós estamos gravando, né? E a gente vai editar depois esse vídeo e vai deixar esse vídeo disponibilizado lá no nosso canal, no YouTube e de repente lá no Instagram, porque todas as pessoas que chegarem para se relacionar com a gente e quiserem congregar com a gente, tiverem dúvida a respeito desse assunto, elas vão ter um lugar onde elas vão parar lá e vão ouvir, sem que precisar a gente estar sempre falando sobre dízimo e oferta durante os nossos cultos. E eu quero deixar claro, não é que eu pense que isso não faz parte do culto, não faz parte da vida de devoção. É que eu acho que isso está mais dentro do ambiente da consciência e do coração e do entendimento
do que da própria súplica, da própria intencionalidade de ficar pedindo o tempo todo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Depois, no final, eu queria abrir para a gente, de repente, alguém fazer algumas perguntas. Como é que a gente vai fazer depois, a gente vê, tá? Mas vamos seguir aqui. Como eu disse, eu mandei para vocês aí um resumo do material que eu tenho a respeito de dízimo e na verdade é só um esboço daquilo que eu vou falar hoje, tá, gente? Então, para aqueles que pegaram o PDF aí, vocês vão observar que de repente às vezes vai ficar meio estranho de compreender. É porque a minha intenção não foi explicar a minha ideia a partir do documento, né, do papel. E aquilo isso é só um esboço para que eu possa me organizar aqui, né, para mim não perder o ritmo, não perder a linha de raciocínio. Que vocês sabem que não é muito difícil, né? Então vamos lá, gente. Dízimo e oferta. Eu queria começar com um texto bíblico que é um texto bíblico, não é que seja um texto bíblico aleatório, mas é um texto que normalmente a gente não fala, né? A gente sempre fala de dízimo e oferta nos textos da lei, e a gente sempre fala de dízimo e oferta lá, principalmente, né, no livro de Malaquias, quando o livro de Malaquias pede, né, fala lá das ofertas. A gente vai dedicar um tempinho aqui só para falar sobre o livro de Malaquias, tá, gente? Que eu tenho uma compreensão também bem um tanto diferente, né, a respeito desse, que para mim é um documento, né, o Evangelho, a Bíblia, num todo, ela é um documento de Deus para as nossas vidas. Então eu queria começar lendo aqui Provérbios 3, 9, que diz assim: honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com todas as primícias da tua renda. Então, fora daquele contexto, né, da lei, de dízimo, do Pentateuco ali, né, Levítico, né, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né, fora desses 4 livros, porque Gênesis está dentro do Pentateuco, mas Gênesis trata, né, do dízimo ali de uma outra forma, que é, na verdade, a forma que a gente deveria tratar hoje. Mas nós vamos chegar lá. Então eu queria falar sobre esse texto aqui, Provérbios 3:9, que é um provérbio escrito por Salomão, o homem mais sábio, né, segundo a Bíblia, que Deus já derramou. A maior porção de sabedoria que Deus derramou na terra, segundo as Escrituras, foi para Salomão. Então Salomão disse que a gente deveria honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias, né, aquilo que é primeiro, aquilo que é mais importante da nossa renda. Então, fora de todo aquele contexto que a gente está acostumado a ouvir, existe Provérbios 3:9 que está nos orientando a honrar o Senhor. E já quero deixar claro aqui que o meu conceito a respeito de dízimo está muito mais relacionado à honra e amor do que à imposição em si, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a origem do dízimo, né? Aonde que o dízimo começa a ser citado na Bíblia. Ele é citado primeiramente lá em Gênesis. No capítulo 14, no versículo 18 de Gênesis, diz assim: Melquisedeque, essa é a primeira referência de dízimo na Bíblia. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então essa é a primeira referência que a gente tem de dízimo na Bíblia. Ou seja, ele está falando de honra, né? Abraão está honrando, todo mundo, pelo menos a maioria, conhece a história. Abraão está vindo de uma guerra, foi resgatar o sobrinho, que na verdade era uma espécie de filho adotivo, né? Era filho adotivo, era tratado como filho de Abraão. E ele foi preso e Abraão foi lá, né, resgatar o sobrinho, e na volta ele encontrou esse homem, né? Essa figura bem enigmática, bem interessante, né? do Antigo Testamento, que é a figura de Melquisedeque, que a gente acredita que seja uma espécie de personificação, ou o próprio Cristo, né, como rei e sacerdote numa cidade chamada Salém. Essa Salém é Jerusalém depois, é como se fosse a mesma cidade, Jerusalém, só que lá nos tempos de Abraão. Depois, aqui a primeira referência a respeito de ofertas está em Gênesis 4:3, que diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse.
Então essa é a primeira referência de oferta, ou seja, aquela oferta que todo mundo sabe, que é a oferta de Caim e Abel, que trouxe toda aquela confusão, aquela desgraça, né, de um irmão matar o outro por conta de inveja. A gente sabe que essas ofertas foram uma comparação, foram um comparativo para que um irmão matasse o outro. E aí essa é a primeira. Claro que aqui a gente já percebe que há uma diferença na intenção, né? Aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra, ou seja, mas Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Então a gente vê aqui uma preocupação de honrar o Senhor com aquilo que é primeiro. Tá, gente? Depois Gênesis 8, 20 diz assim: levantou Noé um altar e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. A segunda referência sobre oferta na Bíblia está falando de uma oferta que agradou tanto o coração de Deus, que fez Deus mudar de ideia a respeito daquilo que ele havia decidido. Ele disse: por causa dessa oferta, por causa desse coração, desse homem, né, que era Noé, eu mudei de ideia. A partir desse momento, por causa dessa oferta, não vai mais haver, né, aquilo que eu havia dito. Ou seja, então, enquanto durar a terra, não deixará de haver a sementeira e a ceifa. Ou seja, o ato de colher e o ato de guardar a semente. E a sementeira, no caso, não é para comer, mas é para continuar semeando, né? Não deixará de haver frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então essas são as referências, né, lá no Antigo Testamento, já no livro de Gênesis, sobre dízimo e sobre as ofertas. Então o motivo aqui, ó, as duas primeiras referências sobre dízimo e oferta, não se encontra, a gente não acha uma instrução anterior, ou seja, a gente não vê na Bíblia alguém dizendo, Deus dizendo, um anjo falando para Abraão assim: olha, cara, tu tem que dizimar, tu precisa ser dizimista. Ou seja, foi uma contribuição completamente espontânea e eu acredito que completamente cultural. Eu acredito que já havia essa cultura de dizimar, né? E depois a gente vai falar especificamente sobre o termo dízimo, né? Que o dízimo é a dízima, a 10ª parte, mas a gente vai falar sobre isso já já. Então, assim, eu creio que já havia uma cultura de ofertar ao Senhor, né, aquilo que o Senhor nos dá. Ou seja, e nesse caso, tem o lance de contribuir. Ó, nas ofertas a gente percebe um sentimento de excelência e gratidão. Nos dízimos a gente percebe responsabilidade e participação. Tá? Então anota aí, ó, presta atenção. Nas ofertas a gente percebe um sentido de excelência e gratidão. Ou seja, eu vou dar o meu melhor e eu vou dar porque eu sou grato. E nos dízimos a gente percebe responsabilidade e participação. Então, na verdade, gente, quando a gente fala do dízimo da lei, a gente precisa entender que isso aqui não tem o dízimo da lei como referência. Na verdade, na lei, depois lá em Levítico, a gente vai ver que o dízimo é baseado nisso aqui. Por quê? Porque isso aqui veio primeiro. Porque aquilo que Abraão, os patriarcas fizeram, com certeza foi mais intencional, mais importante e mais honroso do que o processo levítico. Tá? A gente vai ver isso aí. Então, olha só. Claro que sempre que a gente vê uma movimentação de dízimo no Antigo Testamento e de oferta, sempre tem uma movimentação intensa, né? E aí a gente vê aparentemente ali a questão do ato da gratidão. Então por isso que tem, tá? A gente vai ver que não está muito a ver com aquela coisa da obrigatoriedade que a gente sempre ouviu. Eu digo a gente e eu, né? Nos meus anos de cristão, sempre que a gente, na maioria das vezes que eu ouvi alguém falar sobre dízimo e oferta, sempre eu tive a impressão que havia um certo tom de ameaça. Tipo assim, cara, se vocês não dizimarem, não ofertarem, vai vir um raio, Deus vai mandar um raio, vai fulminar todo mundo, a tua vida não vai ser abençoada, a tua vida, entendeu? Então sempre nesse tom. Então, claro que existe, né? A gente vai ver as bênçãos, mas elas não são de forma agressiva, não está dentro de uma conotação de cobrança e de obrigatoriedade. Vamos lá. Daí podemos dizer que
percebemos que na antiga aliança, separadamente, existem 3 sentimentos, ou seja, 3 atitudes de agir, né? 3 padrão. Ou seja, inclusive tem o de dar com alegria, né? Que é o que a gente está vendo aqui, que é responsabilidade e participação, excelência e gratidão. Ninguém que dá por gratidão dá insatisfeito, porque a gratidão ela é uma demonstração da alegria pelo resultado que foi gerado na nossa vida. Então, que alguém que doa, alguém que dá, alguém que oferta, que está fazendo isso por gratidão, ele já tem no coração de cara uma alegria. Então, olha só. Então, para dar uma compreendida e conseguir entrar naquilo que a gente está falando hoje, eu queria dizer para você o seguinte, que em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, existe a seguinte consciência, a consciência de atribuir, contribuir e retribuir. Esses são os sentimentos que a gente vê nas pessoas do Antigo Testamento quando eles dizimavam, quando eles ofertavam. Então, ou seja, atribuir é fato. Quando Abraão dizima Melquisedeque, o que ele está fazendo a princípio? Ele está atribuindo a Deus a qualidade de provedor. Ou seja, todo mundo que dizima, todo mundo que dizima, todo mundo que dá, o primeiro sentimento que precisa haver no coração dessa pessoa é que se eu tenho, é porque foi um Senhor quem me deu. Se eu tenho, é porque foi o Senhor quem me proporcionou isso. Então eu tenho o desejo de atribuir a Deus aquilo que eu tenho. E depois a contribuição. Contribuir, dar sem a pretensão de retorno, mas com a expectativa de agradar. Olha só, quando a gente diz que a gente contribui com alguma coisa, essa contribuição, para ser chamada de contribuição, ela já precisa ter um sentimento de abandono, de entrega. Ou seja, eu não espero ser retribuído por uma contribuição. Eu dou porque eu quero dar, porque eu preciso dar, porque eu sinto de dar. Então, a contribuir, ela já foge do contexto de esperar ser retribuído por aquilo. E a expectativa em agradar. Nesse caso, a gente está falando de dízimo e ofertas, agradar a Deus. E depois, o sentimento de retribuir, né? Baseado num sentimento de reconhecimento e gratidão, devolve-se ao Senhor o que Ele dá, utilizando, no caso, né, o dízimo como símbolo de totalidade. Agora, deixa eu entrar num assunto aqui com vocês. É o seguinte, agora a gente queria entrar num assunto bem interessante, que é uma coisa que eu, particularmente, né, me questionei há bastante tempo, que é a quantia do dízimo, né? O 10%. Então, olha só, se a gente for parar para pesquisar, para analisar, isso todo mundo pode pesquisar aí, é o seguinte, o 10, dentro de um contexto geral, ele simboliza a totalidade, ou seja, o 10 simboliza o tudo. Quando eu disponibilizo, ou seja, no caso do dízimo, eu santifico o 10%, eu estou dizendo que tudo está sendo entregue ao Senhor. O 10, no hebraico, é o Yod, é a menor letrinha do alfabeto hebraico, né? E ela simboliza o número 10. Mas assim, gente, ó, se a gente for procurar, inclusive na ciência, se a gente for ver na numerologia, na astrologia, na astronomia, se a gente for ver nos contextos do teorema de Pitágoras, se a gente for ver na física quântica, o 10, curiosamente, né, simboliza a totalidade. Então, o que acontece com o dízimo? Acontece o seguinte, por que Deus pediu especificamente 10%? Ou Deus pediu, né? A gente imagina que Deus pediu, mas quem começou com essa história de dízimo foi Abraão, e Abraão decide dar 10%. Como a gente falou, não existe aqui uma narrativa de que alguém pediu para que ele desse 10%. Por quê? Porque havia sim uma cultura, e ainda há uma cultura hoje, inclusive, como eu falei, em outras decorrências, né, em outras crenças, o número 10 ele tem esse significado de totalidade. Deus poderia ter pedido 15%, Deus poderia ter pedido 50%, Deus poderia ter, né, quando eu digo Deus poderia, eu digo, por exemplo, em Levítico, quando a afirmação da necessidade do dízimo é dada pela parte de Deus. Quando Deus diz, dai o dízimo, né, que a gente vai chegar lá, que na verdade é o mantimento dos levitas e dos sacerdotes. Então, assim,
naquele momento Deus continua com a ideia de dízimo, que era a ideia iniciada por Abraão, e depois a gente vê que Jacó, né, também deu continuidade nessa ideia. Então por quê? Porque o 10, ele tem o símbolo da totalidade, ou seja, o 10 representa o total. Então quando eu dou 10% daquilo que eu recebo, eu estou dizendo que tudo é do Senhor, essa aqui é a ideia. Eu estou dizendo que tudo é de Deus. Então olha só, na representação bíblica, por exemplo, olha só como acontece o 10. Os 10 mandamentos, a gente sabe que quando Moisés subiu lá no monte, ele não recebeu só 10 mandamentos. Ele ficou 40 dias sendo instruído pelo Senhor a respeito daquilo que ele ia repassar para o povo. Ou seja, aquele período didático da lei ali de Levítico foi recebido por Moisés num período de 40 dias lá no monte. Só que quando Moisés desce, há um resumo de tudo aquilo. O que ele é? 10 mandamentos que vão simbolizar a totalidade da vontade de Deus. Então o 10 simboliza a totalidade. As 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito, não sei se todo mundo sabe, mas cada praga que Deus mandou no Egito, ela representava um deus do Egito. Então assim, quando a água se transforma em sangue, ele toca o deus que era representado pelo Nilo. Então a praga das rãs, a praga das úlceras, a praga dos piolhos, a praga, né? Todas as pragas do Egito simbolizam um deus do Egito. Ou seja, Deus estava confrontando um deus do Egito. Dizendo assim, ó, agora confrontando o povo, na verdade, né? Estava dizendo para o povo assim, cadê o Deus de vocês que tem forma de rã? Que agora as rãs tomaram conta de tudo aí, chama ele. Então assim, mas a gente sabe que no Egito não existiam só 10 deuses. Mas aqueles 10 deuses que foram tocados por Deus, os 10 deuses, né? Que foram tocados por Deus, simbolizam a totalidade de toda a crença egípcia. Ou seja, eu preciso só tocar 10, porque o 10 simboliza a totalidade. Quando a gente vê na árvore da vida, do judaísmo lá, que tem as 10 sefirot, né? As 10 camadas e os 10 níveis de crescimento espiritual, a gente percebe que são 10 sefirot, ou seja, começa lá na primeira, que é o primeiro estágio. Então, por quê? Se na crença judaica, né, gente, não é na nossa, se o judeu ele cumpre aquelas 10 sefirot, ele alcança um lugar pleno de existência, de vida. Então aquelas 10 simbolizam a totalidade de vida. E quando eu falo totalidade de vida, nesse sentido, eu não estou falando só da vida cotidiana. Estou falando de toda a crença, de toda a vida terrena e espiritual do ser humano. 10. Então assim, a gente vê a narrativa das 10 gerações de Adão até Noé, que mostra o tempo de corrupção, depois de juízo, até o dilúvio. Então assim, as 10 gerações, elas simbolizam a totalidade daquele povo que viveu antes do dilúvio. Depois de Noé a Abraão, são 10 gerações, que são as gerações da restauração e da misericórdia. Então as 10 primeiras gerações é corrupção e juízo, que daí Deus manda o dilúvio, e a segunda dezena de gerações está representando a restauração e misericórdia, ou seja, o período de aliança. Assim como o 7, por exemplo, representa a plenitude de tempos e ciclos, o 10 representa a plenitude de entrega e de responsabilidade, e 10 também tem um significado de governo. Então, quando a Bíblia fala que nós somos feitos reis e sacerdotes, o sacerdócio está dizendo que nós somos responsáveis por manifestar aquilo que Deus é, né? E o rei está dizendo que nós temos um lugar de governo. Aí Lô estava fora. Então, diz que a gente estava, mostra que a gente tem um lugar de governo, tá? Então, vamos lá. E aí, existem outras coisas, né? Tipo assim, o símbolo dos números, né? Tipo assim, o candelabro tem um significado, a mesa, as festas, os sacrifícios, tudo isso são símbolos que Deus colocou na movimentação do cotidiano do povo para representar coisas espirituais. Então, o número 10... o dízimo, o 10% tem essa finalidade. Então, inclusive é o seguinte, olha que coisa interessante que eu estava pensando outro dia. Às vezes a gente ouve falar de pessoas que são noventistas, não dizimistas. Ou seja, alguém diz assim, eu quero viver uma fase da minha vida que eu quero viver com os 10%,
os 10% e eu quero dedicar ao Senhor 90%. Deixa eu te dizer uma coisa, qual que é a ideia de Deus? A ideia de Deus é o 10 porque o 10 simboliza a totalidade. Então, ainda que eu dê 90% para Deus e esse 10 que me sobra eu faça o que eu quiser com ele, não, a totalidade não é de Deus. Deus não tem interesse nessa matemática. Porque o que Deus quer é ser Senhor da nossa vida por inteiro. Então ele diz o seguinte, quando vocês dão o 10%, que simboliza a totalidade, nesse rito, nessa atitude, né, da nossa aliança, o que a gente entende? A gente entende que tudo é do Senhor. Então assim, o 10 é o suficiente. O 10 é o suficiente pela representatividade daquilo. Ah, mas alguém quer viver com 10 e dar o 90. Não tem problema. Se Deus te der essa graça, se Deus der essa graça para alguém, legal, ele está participando daquilo que Deus está fazendo na terra de uma forma mais intensa. Beleza. Mas se aqueles 10 que sobra não tem a mesma potencialidade de dedicação ao Senhor, não vale nada os outros 90. Porque o que Deus quer é a totalidade. Por isso que ele pediu 10, que representa a totalidade. Tá bom? Vamos lá então. Agora eu queria que a gente entrasse um pouquinho lá na lei. O dízimo do ponto de vista da lei. A lei para mim, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, para mim a lei é um período didático. O que aconteceu? Deus queria se relacionar com todo o povo, mas o povo não quis se relacionar com Deus, não quis subir o monte. Então Moisés subiu o monte sozinho. Então Deus dá uma apostila para o povo praticar aquela apostila até que a graça pudesse ser enviada, até que Cristo pudesse ser enviado. Ou seja, o período levítico é um período didático para ensinar o povo como fazer. Aí ali a gente vê como que Deus pensa a respeito de algumas coisas, como que Deus decide a respeito de alguns assuntos, como que Deus se move na relação com o povo. Por isso que o Antigo Testamento é importante para a gente também. Né? Não dá para viver o Novo Testamento sem o Velho, porque uma coisa completa a outra. A gente às vezes ouve, por exemplo, as pessoas dizendo assim, né? Não, o livro dos cristãos é o Novo Testamento. Não, o livro dos cristãos é a Bíblia inteira, porque um completa o outro. Então aquele período levítico para nós, ele também serve, porque ele serve como ensinamento. Como Deus pensa a respeito de algumas coisas, certo? Então aquele para mim é o período didático. E nesse período didático, Deus instrui o povo a participar do que estava acontecendo por meio dos dízimos. Então havia agora uma movimentação, certo? Lá no deserto já. Havia uma movimentação de Deus em se relacionar com o povo. Então, Deus precisava manter aquela obra. Por quê? Porque os levitas, a tribo escolhida para servir o Senhor no serviço sacerdotal, Deus disse que eles não teriam herança. Ou seja, eles não iam plantar, eles não iam criar animais, eles não iam fazer nada. Eles iam dedicar, a tribo inteira iria dedicar a vida em tempo integral ao Senhor. E aí Deus convoca o povo para que o povo dizime, dê 10% de tudo aquilo que eles ganhavam, depositassem, trouxessem aos levitas, por quê? Para que a obra de Deus fosse mantida. Então assim, o sentido hoje é o mesmo, mantimento, amor e honra. Então o que a gente faz quando a gente oferta, quando a gente dizima? A gente participa daquilo que Deus está fazendo na terra, no seu reino. Então Deus convida no período didático, no período levítico, o povo a participar daquilo que ele estava fazendo por meio dos dízimos, certo? Então vamos lá, Levítico 27:30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Se alguém precisar reter o produto do dízimo, precisará pagar em dinheiro, olha só. Aí a gente fala assim, a gente já ouviu muito falar sobre isso. Não, antigamente, o dízimo era fruta, verdura, os animais, era tudo isso. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Não, gente, tinha dinheiro sim. E a gente vê em algumas passagens bíblicas falando sobre dinheiro. Tá? Existia sim a circulação do produto monetário, tinha. Então aqui, ó, precisará pagar em dinheiro com o acréscimo de 1/5, ou seja, 20% do tocante às dízimas do gado, do rebanho,
O que está acontecendo aqui? Por exemplo, assim, o dízimo será santo ao Senhor. As pessoas traziam 10% de tudo aquilo que elas colhiam, plantavam e tal, ao Senhor. Mas era, olha só, era para manter os levitas, o sacerdócio funcionando. Mas, o que acontecia aqui? Eu colhi uma quantidade de grãos nessa temporada, nessa colheita. Mas eu sei que não foi o suficiente. Então eu não vou levar esse grão para lá, porque eu vou precisar desse grão, inclusive, para replantar. Então, olha só que loucura, como era perfeito o processo no Antigo Testamento. Deus dizia o seguinte, então, não precisa trazer, mas você vai pagar isso em dinheiro corrigido. Ou seja, tem até uma porcentagem, né? 1/5, ou seja, com 20%. Então, assim, existia aí a oferta, existia o dízimo e existia dinheiro, tá, gente? Agora aqui, ó, o motivo. Qual era o motivo pelo qual as pessoas dizimavam no período levítico? Números 18 e 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança. Vou repetir. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel. Em Israel. A gente vai falar sobre isso aí também, que essa coisa é uma coisa específica para o povo de Israel. Para aquele período e para aquele povo. Por herança. Pelo serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. O que acontecia aqui? Os levitas não podiam trabalhar. Para que o movimento da casa de Deus acontecesse, Deus separou uma tribo para trabalhar para ele. Quem bancava essa tribo? O povo geral, as 11 tribos cuidavam dessa tribo. Porque apesar de serem todos da tribo de Levi, existia a classe dos levitas, que eram serviçais ali externos, e havia a classe dos sacerdotes, que apesar de serem levitas também, da tribo de Levi, eles tinham o título de sacerdote. O que acontecia? Esses sacerdotes viviam da redízima. A gente vê em outros textos, talvez eu não vou falar todos os textos sobre dízimo, que ele vai ficar cansativo demais. Mas assim, os levitas recebiam o dízimo e redizimavam aos sacerdotes. Certo? Que eram aqueles caras que entravam lá na presença da Arca da Aliança, que faziam aquele trabalho lá dentro. Vamos lá. Uma coisa importante é que não existia somente uma intenção de dízimo. No período levítico, Deus ordena ao povo que dizimasse de 3 formas, considerando a ideia de consagração, comunhão e compaixão. Uma coisa que a gente também não ouve falar quase nunca é que existiam 3 tipos de dízimos na lei. A lei tinha 3 tipos de dízimo. Então, assim, eu entendo que o primeiro tinha a ver com consagração, consagrar ao Senhor aquilo que era nosso, era do povo, e aí está ali Números 18 e 21, que a gente leu ali em cima, né? Que era a consagração, ou seja, entrega aos filhos ao povo para poder manter lá, santo, né? Aos levitas. Depois, comunhão, aí Deuteronômio 14, 22 diz assim, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Para que aprendas, gente, olha esse texto aqui que interessante, é um tipo de dízimo que a gente nunca ouve falar, mas está lá na lei. Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias,
quando o caminho te for comprido demais, ou seja, quando for muito longe, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali habitar o seu santo nome, quando o Senhor o tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Algumas traduções diz, ata o dinheiro na tua mão. E vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então, olha só, são 3 tipos de dízimos. O primeiro dízimo é o dízimo da consagração, ou seja, é o dízimo, aquilo que é consagrado ao Senhor, é aquilo que vai manter funcionando a obra do Senhor lá no tabernáculo. Beleza. O segundo, olha que interessante, o segundo é o da comunhão. E aqui Deus fala assim, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Olha como Deus quer ser temido, não é no sentido de medo, mas Ele quer ser respeitado na comunhão. O que esse dízimo era? Como é que acontecia? Num outro período, que não era aquele primeiro dízimo da consagração, eu separaria os dízimos da minha casa e levaria até o lugar onde o Senhor escolheu para habitar o seu nome, ou seja, existiam lugares específicos que o Senhor santificava, e eu tinha que levar o dízimo lá. Só que nessa ocasião aqui, nesse tipo de dízimo, o que eu fazia? Eu comia do dízimo. E aí está dizendo aqui, e se o nome do Senhor, o lugar que Deus escolheu para o nome dele habitar for muito longe, o que tu vai fazer? Vende tudo, ata o dinheiro na tua mão. Quando tu chegar lá no lugar onde o Senhor escolheu para habitar o nome dele, compra tudo de novo e come. Então esse segundo dízimo é o dízimo da comunhão, é o dízimo que Deus quer que o povo trouxesse, né? Que não tem mais a ver com nós, mas era o levítico. Deus queria que o povo levasse até aquele lugar e sentasse lá e todo mundo comesse junto na presença do Senhor. Esse era o dízimo da comunhão. Aí ele diz, mas não vamos esquecer os levitas. Por favor, não esquece porque eles não têm herança. Eles precisam ser alimentados, eles precisam comer daquilo que vocês levarem. Esse é o segundo. E o terceiro dízimo é o dízimo da compaixão. Deuteronômio 14, 28. Ao fim de cada 3 anos, olha aqui, esse aqui é trienal. Os outros é a cada colheita, né? Mas esse aqui é trienal. A cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então, virão o levita, pois não tem parte nem herança comigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Esse é o terceiro tipo de dízimo. Qual que era? A cada 3 anos. O pai da família pegava os seus dízimos e levava até a cidade. E ali ele não dava lá no templo, ele não dava no lugar onde Deus escolheu para habitar o nome dele, ele deixava disponível na cidade esse dízimo. Claro, para os levitas, que não podiam ficar de fora, mas para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Então aqui, ó, a gente já pode ver que na lei tem 3 tipos de dízimo. E aqui, quem baixou o PDFzinho ali, vai ver que eu coloquei ali uma planilhinha, né? Onde está escrito ali, tipo, ó, o ano, primeiro ano, segundo ano, e o que deveria fazer com os dízimos, tá? Eu vou resumir aqui, para a gente não demorar muito. Deuteronômio 26 diz assim, quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano 3º, que é o dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro da tua cidade, se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem dele me esqueci. Então, se a gente for ver essa questão dos dízimos levíticos, gente, existem 3, tá? Existem 3. A gente não fala muito, mas o judeu leva isso à risca, né?
e inclusive o Talmud mostra isso bem claro. Então está aqui também num outro desenho que eu coloquei, o dízimo levítico, que tinha a finalidade de sustentar os levitas, ou seja, o ministério, a frequência todos os anos, né? Consagração, nossa entrega ao serviço de Deus, o festivo, que era a alegria diante de Deus, que era a comunhão e celebração, e o social. Então era o levítico, o festivo e o social, que cuidava dos necessitados a cada 3 anos. Tá bom? Observação interessante é que o 7º ano era o ano de perdoar dívidas, que era o ano, né, de perdão, que era o dia do se comemorava o dia do Yom Kippur nesse dia. E aí por quê? Por que o 7º? Porque o 7º simboliza o descanso. Lembra que eu falei ainda há pouco, assim como existe a simbologia do número 10? Assim como existe a simbologia do número 10, existe a simbologia no número 7. Então, o 7º era o de descanso, ou seja, já que tu estás descansando, perdoa quem está te devendo. Então, um judeu não podia cobrar o outro, um hebreu não podia cobrar o outro, então, mas podia cobrar os estrangeiros. Como a terra descansava e não se teria recursos para devolver ou pagar, no caso o dízimo, né? Mas aqueles que não cumpriam os mandamentos, os vizinhos, os estrangeiros, estes poderiam ser cobrados. Tá? Então existia um dia, um ano, o 7º ano, existia uma ordem que Deus dizia assim, a terra precisa descansar no 7º ano. Então se a terra vai descansar, eu não posso plantar. Se eu não posso plantar, eu não posso dizimar. Certo? Então esse ano era o ano do perdão. Deus perdoava as dívidas do povo no sentido de dízimo, e aí os levitas tinham que se virar, tinham que guardar, tinham que dar um jeito. Né? Mas ainda tem o lance das ofertas. Vamos lá então. Seguindo a ordem dos livros bíblicos, temos em Levíticos, Números e Deuteronômio as ordenanças e aplicações dos dízimos, segundo a lei para esse período levítico. Tá? Então vamos lá só para a gente correr aqui. Ó. Então assim, Levítico, Número e Deuteronômio tem várias passagens ali a respeito da lei. Mas aí a gente vê lá em 2 Crônicas, nós vemos a determinação e generosidade do povo em participar com suas doações. Aí vocês podem ler depois, 2 Crônicas 31, do 5 ao 12. Depois lá em Neemias, a gente também vê que na restauração lá da cidade, dos muros, depois do exílio, Neemias reforça o dízimo como parte do pacto de fidelidade a Deus. Então, ou seja, quem aqui é fiel a Deus e quem está dentro da aliança? Eu estou. Então vocês precisam dizimar, porque a gente precisa resolver lá, precisamos reconstruir o templo. Precisamos reconstruir os muros, a gente está precisando. Então o dízimo tinha essa mentalidade, tá? de servir a casa, de servir o trabalho de Deus na terra. Amós 4,4, Deus aconselha, em tom irônico, o povo a dizimar de 3 em 3 dias, porque se orgulhava de ofertar e dizimar, mas desprezavam e oprimiam os pobres e necessitados. Aqui, ó, em Amós 4,4, olha que coisa forte isso aqui. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. Apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel. Esse texto de dízimo aqui, Deus está zombando do povo. Por quê? Porque o povo continua, está dizimando, está ofertando, mas eles se alegram mais em ofertar, de dar, do que no próprio sentido do dízimo. E Deus diz assim, dizima de 3 em 3 dias então, porque é isso que vocês se orgulham. Por quê? Porque o dízimo tem uma preocupação daqueles 3 lá que eu falei a vocês. Então tem a comunhão, tem a questão do social, né? E tem a consagração. Então aqui ele está falando já de um outro sentido. Ou seja, Deus não quer, nunca quis que o povo desse, doasse, dizimasse, ofertasse com coração desgostoso. Deus ama quem dá com alegria, não é assim? A gente vai falar desse texto daqui a pouco. Então assim, ó, e aí ele fala que publicai-as, né? Ou seja, soar, proclama, vocês têm que dizimar e divulga para os outros que vocês dizimam, porque vocês se alegram nisso aí, vocês se orgulham de ser dizimista. Então aqui a gente vê uma outra verdade, ou seja,
Existe sim a necessidade de honra, a necessidade de aliança, de dizimar, mas dizimar por dizimar, Deus está dizendo, não faça. Não faça. Por quê? Porque é isso que o coração de vocês gosta, Ele está dizendo para o povo. Então assim, ó, não é só dizimar, não é só dar, não é só ofertar. Precisa ter um sentimento de honra e amor, que é o nosso caso agora, certo? Eu acredito que dízimo nos nossos dias está relacionado diretamente a amor e honra. Não é uma cobrança, ou seja, precisa partir de um sentimento de espontaneidade. Tá, gente? Vamos lá então. Agora eu queria entrar aqui no assunto, no texto, no livro de Malaquias. Porque Malaquias é o que a gente mais usa para falar de dízimo, né? A gente que eu digo a cristandade atual. Olha só. Meu Deus, gente, daqui 10 minutos vai acabar de novo. Vamos ter que entrar depois de novo, tá? Olha só. Então vamos lá ver Malaquias. Olha só. Os textos de Malaquias são os mais conhecidos sobre dízimo. Durante muito tempo se utilizou esses textos para demonstrar uma cobrança da parte de Deus em relação à contribuição. Mas, na verdade, o livro de Malaquias é uma espécie de disputa judicial. Eu anotei isso aqui porque a impressão que eu tive foi essa. Parece uma disputa judicial entre o povo e Deus. Onde o tema principal no livro de Malaquias não é o dizimar ou deixar de dizimar, mas é a quebra de aliança. Porque o povo estava deixando... Quando a gente deixa de participar, gente... E olha só, claro que a participação do reino não tem um valor monetário. Não é preço, é valor. Então assim, aqui em Malaquias, quando a gente lê os textos, e a gente acha que tipo assim, Deus está arrochando, assim, está apertando, é o patrão cobrando serviço. Não, ó, vocês têm que dizimar. Aqueles reis, né, que a gente vê nos filmes medievais, que aumentavam os impostos, né? Roma, quando aumentava os impostos lá do império, e as pessoas tinham que se virar, mas eu não tenho mais nada, não, tem que dar porque o rei está pedindo. A gente tem essa impressão no livro de Malaquias. Mas olha só, o capítulo 1 de Malaquias fala sobre um sacerdócio corrompido e fala sobre o desprezo pelo altar. E olha o que fala Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que te desprezamos, nós, o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos profanado? Nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que os sacerdotes estão perdendo, ou nesse caso, perderam o respeito e a honra pelo Senhor. Eles continuavam fazendo, mas Deus dizia, eu não quero desse jeito. Eu quero o coração de vocês contrito, eu quero o coração de vocês fazendo por espontaneidade, por paixão, por amor. O capítulo 2 fala de infidelidade conjugal. Olha só, como eu vou repetir. O livro de Malaquias, para mim, está falando... Aqui, na verdade, Malaquias, para mim, já está saindo da lei. Né? Já está saindo da lei. O que acontece? E Deus está apresentando a quebra da aliança. Tá? Aqui Deus está apresentando a quebra da aliança. Então, no capítulo 2, é comparado a uma infidelidade conjugal. Olha aqui. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O mesmo que acontece hoje com a gente, que nós somos noiva, aconteceu com o povo. Deus sempre fazia referência do povo como uma esposa, a nós como noiva. Por que noiva? Porque agora nós teremos as bodas do Cordeiro, nós vamos nos casar com o próprio Cristo, certo? É um outro contexto e é um outro assunto.
Mas Deus trata aqui no capítulo 2 de Malaquias infidelidade conjugal e quebra da aliança. Tá? Capítulo 3. Deus está falando da retenção do dízimo. E eu vou repetir, gente. Deus não está falando da retenção do dízimo de forma isolada. Não, o livro de Malaquias, nós não podemos olhar para a cobrança do dízimo em Malaquias como se no meio de um nada Deus vem com um texto e fala assim, ó, vocês estão me roubando porque vocês não estão dizimando. Não é só sobre dízimo que Deus está falando em Malaquias. Deus está falando dentro de todo um contexto de fidelidade. Tá? É isso que eu quero deixar registrado aqui. Então, capítulo 3, aí fala da retenção dos dízimos e ofertas. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, vocês não são destruídos porque eu não mudo, porque eu tenho uma palavra. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Ou seja, volta para mim que eu vou voltar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, então aqui, só para deixar claro essa ideia. Deus não está vindo do nada e está cobrando dízimo do povo. O povo está quebrando a aliança o tempo todo com Deus. Olha só, qual era o acordo que Deus tinha com eles? Cara, vocês são meu povo, vocês são minha mulher, vocês são o povo escolhido. Então assim, nós temos uma aliança? Temos. Então a aliança existe a participação dos dois lados. Eu sou o Deus de vocês. Para eu me relacionar com vocês, é preciso ter um centro espiritual. Ou seja, é preciso ter um centro religioso ali. É preciso ter um lugar onde Deus se manifeste, onde tenham homens que possam se comunicar com Deus e receber de Deus e enviar para Deus, que são a tribo de Levi. Então Deus está dizendo assim, ó, eu sou fiel com vocês, mas vocês não são fiel comigo. Que na verdade Deus não perde nada, quem perde é o povo. Então ainda assim Deus está preocupado com o povo, porque se aquele trabalho sacerdotal se interromper, Deus para de ter o contato com o povo, porque aquela é o contrato, aquele é a aliança. Correto? Então aqui Deus está dizendo o seguinte, vocês estão deixando os levitas passar fome, e vocês estão quebrando, vocês estão me roubando. Não é no sentido assim, que o não dar o dízimo está roubando ao Senhor porque aquele dízimo é do Senhor. Não, é porque estamos quebrando a aliança, estamos deixando de participar com a nossa parte. Qual que é a parte de Deus? Ser Deus, abençoador, guardar, abençoar, proteger. A partir do povo de Israel, toda a terra seria abençoada. Gente, é o que a gente vive hoje. A partir de nós, cristãos, é que a terra é abençoada. Cristo em nós é a esperança da glória para o mundo. Então essa obra precisa continuar. Missionários precisam ser enviados. Igrejas precisam ser mantidas. A obra precisa continuar. Precisa continuar e ela precisa ser mantida. Então o que aconteceu lá? O povo começou a negligenciar. Então Deus diz assim, vocês estão quebrando a aliança comigo. Mas não só no dízimo. Tá, gente? Aí o capítulo 4 é uma chamada final ao arrependimento. E ao retorno à aliança dos pais. Malaquias 4:1 diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Aqui está falando de João Batista, né? A próxima vida de Elias. Mas eu quero voltar ali, gente, só uma coisinha. Quando Deus fala lá no versículo 11 do capítulo 3, diz assim, ó: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vid do campo não será estéril, diz o Senhor. Esse devorador, gente, não é demônio. Esse contexto aqui não é demônio, não é espírito mau. Isso aqui ele está falando dos tipos de gafanhoto, das pragas que consumiam a colheita. Então, assim, eu entendo que isso aqui não é um tom de ameaça, mas é um tom de advertência. Enquanto eu estou com vocês, essas pragas não tocam as colheitas de vocês. Só recapitulando aqui a questão do Malaquias, tá, gente? Malaquias não é um livro de revolta da parte de Deus, para quem não está dizimando. É um livro que, na verdade, o profeta vem demonstrar que o povo está quebrando a aliança com Deus. Deus se mantém firme o tempo todo, tá? E a questão do dízimo aqui é aquela questão lá que a gente vem decorrendo até aqui. Ou seja, dízimo é participação daquilo que Deus está fazendo na terra. Então, assim, ó, Malaquias capítulo 1, sacerdócio corrompido e desprezado pelo altar. Infidelidade conjugal no capítulo 2, retenção dos dízimos no capítulo 3 e a chamada ao arrependimento no capítulo 4, tá? Que daí aqui, ó, já começa uma introdução. Aqui já começa uma introdução da vinda de Cristo. Que diz assim, ó: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição, tá? Então isso aqui está falando de Cristo, né? João Batista que vem com o espírito de Elias e prepara o caminho do Senhor, mas esse aqui está falando do grande e terrível dia do Senhor. Talvez, não é muito a minha área, mas talvez seja a vinda de Elias como testemunha, né? Que daí é aquela passagem de Apocalipse. Mas enfim, não é isso agora, precisaria dar uma ruminada disso aí. Olha só. Então termina o dízimo na lei, a lei termina com Deus dizendo que não tem jeito. Para que a maldição não consuma Israel e por consequência toda a terra, ele enviaria o profeta Elias. Nesse caso ali, né, João Batista com o espírito profético no espírito profético de Elias. Mateus 11:13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Então eu estou usando um texto aqui do próprio Jesus falando a respeito dessa profecia de Malaquias, tá? Que viria. E aí Lucas 16, agora a gente começa a entrar no nosso período. Por que eu falei do dízimo na antiga aliança? Para que a gente compreenda, porque eu vou dizer a vocês, tem muita coisa que poderia ser dita, muita coisa que poderia ser observada lá, para que a gente entendesse como que era o dízimo na lei. Então, no Antigo Testamento, só para frisar aqui, a gente tem dois períodos que falam sobre dízimo. O período dos patriarcas, lá em Melquisedeque, e o período levítico, que é uma coisa completamente diferente do que a gente vive hoje e do que Abraão vivia, tá? Completamente diferente no sentido de regras, né? Então vamos lá, olha só. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo que se esforça entra nele. Se esforça, trabalha, participa. Aí eu volto para o seguinte: todos que participam do reino de forma integral entram nele. Então Jesus está dizendo o seguinte: a lei e os profetas duraram até João Batista. Depois de João é uma outra fase, é uma outra coisa. Então agora que eu queria entrar com vocês nisso aqui. Olha só. Abraão teve contato com Melquisedeque. Melquisedeque era rei de justiça. E aí o que acontece? Agora nós vivemos um sacerdócio na nova aliança,
que não é mais o sacerdócio levítico. A gente vive de novo o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos ler agora os textos bíblicos que ensinam isso aí pra gente. Olha só. Hebreus 8:6. Vamos começar aqui. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aí agora aqui, Hebreus 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias... Eu estou lendo Hebreus, tá, gente? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Jesus era o autor da criação, mas depois do sacrifício ele se tornou o autor da salvação. Ele poderia nos salvar sem o sacrifício? Sim, poderia. Mas Jesus não é legalista. O reino de Deus não pode ser baseado em legalidade. O que é isso? Eu não me baseio só numa regra, numa autoridade que se possui. É preciso viver aquilo. Então Jesus precisou viver e passar pelo processo. Então depois que ele passa pelo processo, ele se torna autor da salvação. Aí eu continuo aqui, no versículo 9. O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então assim, existe sim um sacerdócio, mas não é o levítico. A gente às vezes ainda ouve alguém que toca e canta na igreja e serve e diz: eu sou levita, né? Beleza, a pessoa tem todo o direito de achar, de pensar dessa forma e até se auto-apelidar, né, de levita. Mas a gente vê ali Lucas 16:16 dizendo que a ordem passou. E agora a gente vê aqui Hebreus 5:5 dizendo que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que eu acredito? Eu acredito que aquele homem que encontrou Abraão lá no deserto era o próprio Jesus, que agora vem aqui, que continua sacerdote perpetuamente. Só que esse sacerdócio se afastou, ou seja, saiu de funcionamento por um tempo, para que o sacerdócio levítico pudesse acontecer. Para quê? Para ensinar o povo como deveria ser. E é assim, e agora volta para o sacerdócio de Melquisedeque. E o nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo. Hebreus 7:11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, olha isso aqui, necessariamente há mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote,
constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, ou seja, indestrutível, que não tem fim, infinito. Versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, termina a lei. Por quê? Porque a lei era fraca e era inútil. Pois a lei nunca aperfeiçoou, preparou, melhorou, mas nada tornou perfeito. Coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então aqui, gente, a gente precisa entender que apesar de ser um tempo de ensino, de preparação, esse período foi específico para o povo de Israel. Inclusive, toda a lei estava designada exclusivamente para eles, ou para quem por meio deles viesse participar dessa aliança. Então aquela aliança que Deus tinha com o povo hebreu a partir de Abraão, certo? O povo hebreu, o povo judeu se forma a partir de Abraão. Ou seja, aquela palavra, na tua descendência será bendita todas as nações da terra. Então Deus chama um povo que deveria tocar a terra. Outro dia eu até ouvi num debate um judeu falando, a nossa responsabilidade é mostrar que Deus ama a terra inteira, é apresentar Deus para a terra inteira. E daí eu fiquei pensando, cara, e por que são tão fechados e por que não apresentam Deus para as pessoas? Claro que a gente entende que existe inclusive uma palavra, né, que diz que Deus segura agora os judeus porque eles não compreenderam. E agora Deus tem Cristo e os seus pequenos cristos, os cristãos que somos nós, para fazer esse trabalho. Então Deus faz uma aliança específica com aquele povo, que chega ao fim em João Batista. E é cumprida por Jesus Cristo. E é reiniciada a ordem de Melquisedeque. Alguém fora daquela aliança não poderia, ainda que tivesse desejo ou conduta, participar do que estava determinado para ela. Por exemplo, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que naquela aliança só podia participar daquelas coisas quem era parte do povo, quem fazia parte da aliança com Deus. Fora dessa aliança não poderia. Olha o que diz aqui Êxodo 12, 43. Disse o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois de o haver circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Aí Levítico 22:12 diz assim, mas se a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Então isso aqui está dizendo o quê? Que aquela aliança era para o povo de Israel, para o judeu, certo? Então, tipo assim, tudo aquilo que eles passaram, tudo não, né, gente? Mas as práticas que apontavam para Cristo, todas aquelas se cumpriram. Agora a gente cumpre de uma outra forma, tá? E a gente já vai voltar lá para o dízimo. Em Números 18, 24 e 26, em Hebreus 7:5, fica clara a ideia de que dízimos naquele formato era responsabilidade do povo de Israel, assim como a grande maioria das ordenanças levíticas. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu fiz questão de falar para vocês sobre a movimentação do povo e agora com a ordem de Melquisedeque? Porque a movimentação que tinha lá não funciona mais para a gente. E todas aquelas, mas a gente está falando especificamente de dízimo. Então assim, eu não recolho mais o dízimo trienal, eu não recolho mais o dízimo social, agora eu tenho uma forma dizimal só, que é a forma de Abraão, correto? Então vamos lá. Então, apesar da lei nos ensinar muito a respeito de Deus, como ele pensa, se move, exige, etc., acredito que a nova aliança apresenta o cumprimento de todos os detalhes da tradição. A lei se finda em Cristo e agora voltamos ao sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 7:12 diz assim, já li, mas vou ler de novo. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então até aqui, gente, eu falei sobre a movimentação do Levítico, né? E falei que a lei foi cumprida em Jesus e tal.
Então agora eu queria só dar uma pinceladinha no sacerdócio antes da lei, que era o sacerdócio que regia o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, tá? Então assim, ó, tudo isso que a gente falou agora foi na lei, né? A gente tem lá, de novo, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, principalmente Levítico, Número e Deuteronômio está tratando das coisas da lei. Isso passou. Mas passou e foi substituído por um sacerdócio que estava antes da lei. Então agora eu queria falar um pouco sobre esse sacerdócio antes da lei, certo? A entrega do dízimo por Abraão não é um ato aleatório, tá, gente? Não foi uma coisa corriqueira que aconteceu, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, mas é fruto de um processo progressivo. Então a gente vê aqui, ó, o chamado de Abraão, a obediência de Abraão, a fé de Abraão, naquele caso ali as guerras que ele lutou e a vitória. E aí depois vem o encontro com Melquisedeque e o dízimo. Então assim, o dízimo vem depois de um processo de Deus na vida de Abraão. Então não é uma coisa aleatória. Como eu disse, não havia um mandamento anterior, mas havia uma disponibilidade em Abraão, certo? Então vamos lá. Gênesis 14, 18 de novo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ponto e vírgula. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então olha só, acredito que quando Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão, isso foi uma coisa que eu busquei e eu cheguei nesse entendimento. Aí está mais no campo da revelação do que no campo da escritura. Porque assim, ó, eu penso que quando Abraão traz quando Melquisedeque traz pão e vinho a Abraão, a gente já falou várias vezes sobre isso, e às vezes na ceia, né? Eu falo muito na ceia sobre essa questão da aliança, e do sacerdócio. Eu acredito que quando Melquisedeque entrega pão e vinho a Abraão, ele está fazendo uma transferência sacerdotal. Assim como Jesus fez com os discípulos e mandou que fizesse com a gente. Certo? Quando a gente troca, né, é uma coisa que a gente sempre fala em casamento, o cálice, né, no casamento ali do judeu, por exemplo, que era a cultura que Jesus viveu e do povo hebreu, que, né, os patriarcas viveram, a gente vê que aquilo tem um significado. Né? Quando um noivo vai pedir a noiva em casamento, o pai da noiva lhe dá uma taça de vinho, e ele toma aquela taça de vinho e aquilo é uma transferência de responsabilidade. O pai está dizendo assim, agora ela é tua responsabilidade. Apesar dos dois ainda não estarem casados, são noivos. Olha só, né, a coisa de Cristo e a igreja. Eles são noivos, mas ali eles firmaram uma aliança. Ou seja, o pai transferiu a responsabilidade para o cara. Então assim, quando Melquisedeque traz pão e vinho a Abraão, eu entendo que ali ele está fazendo uma transferência sacerdotal. Abraão se torna um sacerdote do Deus Altíssimo. Certo? Então olha só, ali acontece uma transferência ou uma confirmação sacerdotal. Vemos que um processo acontece na vida de Abraão a partir do capítulo 14. Olha só, em Gênesis capítulo 14, 18, acontece a transferência sacerdotal. No capítulo 15, lá no versículo 9, Abraão sacrifica como um sumo sacerdote. E aí quem conhece a história lembra, né, da história que Abraão vai sacrificar, e Abraão pega os animais e ele parte os animais no meio. E tem uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo com detalhes há poucos dias. Alguém me mandou da nossa galera, eu não lembro quem que foi. Foi o Filipinho que me mandou, agora eu lembrei. O que acontece? Como é que era o costume antes de fazer uma aliança? 2 homens faziam uma aliança. Agora ele está falando de Deus, mas agora vamos imaginar 2 homens. 2 homens faziam uma aliança. 2 casas, 2 tribos, sei lá. Então eles pegavam os animais e partiam os animais no meio. Quando eles partiam os animais no meio, eles estavam no corredor. Então o que acontecia?
o cara que estava propondo a aliança, ele passava no meio dos dois animais. E ele dizia o seguinte: eu estou me comprometendo com essa aliança. Se eu quebrar essa aliança, que seja feito comigo o que foi feito com esses animais. Esse era o processo da aliança no Antigo Testamento. Aí o que acontece nesse Gênesis capítulo 15 aqui? Abraão faz isso. Abraão pega os animais e, cara, eu até me emociono porque é um negócio muito forte. Abraão pega os animais e parte os animais no meio. E aí a Bíblia narra que ele fica enxotando as aves de rapina, para as aves de rapina não comer os animais. Mas depois, quando o sacrifício é aceito, vem o fogo do Senhor, que é o fogo da aprovação. O fogo do Senhor é o fogo que consome, mas também é o fogo que aprova. E aí, ao invés de Abraão passar no meio dos animais partidos, quem passa é Deus. E diz que a Bíblia diz que o fogo vem passando no meio dos animais repartidos e consumindo os animais. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, eu me comprometo com essa aliança. Eu tomo a responsabilidade dessa aliança. Tanto é que quando a aliança é quebrada, quem que morre, quem que é moído, quem que é picado é o próprio Cristo. Então, por que Cristo morre? Para que aquela aliança termine e comece uma outra. A partir dele mesmo. Mas assim, então ali no capítulo 15, Abraão sacrifica como um sacerdote e ele faz uma aliança com Deus. No capítulo 17, Abrão vira Abraão. Ou seja, que é um nome que identifica um líder de um povo, de uma nação. Então, para mim, gente, o que acontece ali é o seguinte. No capítulo 14, ele recebe uma transferência sacerdotal. No capítulo 15, ele sacrifica como um sacerdote. E no capítulo 17, ele vira rei. E aí se cumpre em Abraão a ordem de Melquisedeque. Que se a gente for olhar nos evangelhos agora, nas cartas, nas epístolas, a gente vai ver as afirmações dos apóstolos. Paulo, por exemplo, diz que nós somos geração santa, sacerdócio real. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que nós somos sacerdotes, mas somos reis. Inclusive a proposta de governar é muito clara, né? Governar as nações, governar... Então assim, é o sacerdócio de Melquisedeque. Então assim, e agora para mostrar para vocês como eu acredito que de fato havia um sacerdócio nos tempos anteriores à lei, eu queria ver com vocês alguns textos das Escrituras, por exemplo. O primeiro homem após o dilúvio a levantar um altar e adorar o Senhor é Noé. Aí em Gênesis 8, 20 diz assim, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé era um sacerdote, porque sacrificou ao Senhor. Só os sacerdotes poderiam sacrificar ao Senhor. Tá, gente? E aqui eu achei um cara, meditando sobre isso, eu achei um cara que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas a gente percebe na Bíblia que Jó era um sacerdote do Senhor. Jó viveu provavelmente antes ou durante o período dos patriarcas. Tá? E aí Jó é um dos exemplos mais claros de intercessão sacerdotal doméstica. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia, talvez meus filhos tenham pecado. Assim o fazia continuamente. Então Jó fazia um sacrifício intercessório pelos filhos. Então, tipo assim, só um sacerdote pode fazer isso. E aí em Jó 42:8, olha aqui o que Deus fala. O meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei. Então aqui está vendo que Jó intercedendo pelos caras, e Deus dizendo assim, ó, eu vou aceitar a oração dele. Por quê? Porque havia que a gente vê que existe um sacerdócio em Jó antes da lei. Abraão, desde seu chamado, Abrão edifica altares. Volta aqui. Desde seu chamado, Abrão edifica altares ao Senhor onde parava. Cada lugar que se estabeleceu, ele construiu um altar ao Senhor.
Gênesis 12, 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e edificou ali um altar ao Senhor. O sacrifício de Isaque é mais do que o simples sacrifício. Ele tipifica o próprio Jesus, tá? Agora aqui, ó, Isaque seguiu o mesmo padrão do seu pai. Percebemos aqui um padrão de importância: adoração antes de se estabelecer ou de gerar provisão. Aí a gente vê lá o lance do poço lá, né? De Rebote até Berseba. Ele vem e edifica um poço, né? E ele edifica 2 poços, os caras tomam. Daí ele edifica o terceiro. Quando ele edifica o terceiro, os caras não tomam mais. Mas aí a Bíblia diz que ele se mudou 13 quilômetros, né? Dali de Rebote até Berseba tem 13 quilômetros. E aí Isaque estabelece o princípio. Ele levanta um altar, ele monta as tendas, depois ele abre outro poço, diferente daquele poço que ele abriu lá atrás. E aí Gênesis 26, 24 diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, estou falando de Isaque, tá gente? Na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque lhe abriram um poço. Certo? Apesar de a gente não ver Isaque dizimando, olha só, Ezequiel, mas aí Isaque não dizima? Tudo bem, mas o pai dele dizimava, e passou por ele toda essa cultura de altar, de entregar, de oferecer ao Senhor. Então assim, Jacó já dizima. Então aqui, ó, Gênesis 31, 54 diz: então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus parentes. Aqui está falando de levantar altar, certo? Mas a gente sabe que Jacó também disse, depois talvez até esse versículo vai aparecer aqui, se tu fores comigo, Jacó diz para Deus assim: se o Senhor for comigo, de tudo eu te darei o dízimo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mas assim, ó, de todos os altares que foram levantados na Bíblia, Deus só pediu 2. Só pediu 2. Ele pediu um altar para Abraão quando ele sacrifica Isaque. E ele pede um altar para Jacó, para remissão daquele que ele manda quebrar todos os ídolos, manda botar fogo lá na coisa toda, derruba. Ele fala: agora estabelece um altar, me adora. Porque a adoração ao Senhor precisava ser restabelecida. Em todas as outras façanhas de altar, a gente não vê Deus exigindo nada de ninguém. Tá, gente? Por isso que eu digo que o lance precisa ser espontâneo. Tá? Então aqui de novo tem uma outra figurinha, um resumo na linha temporal, né? Noé, Jó, Abraão, Isaque e Jacó. Então Noé edifica altar, Jó sacrifício contínuo, Abraão altares, invocação do nome e o sacrifício de Isaque. Isaque edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Jacó edifica altares e culto a Deus. Então vamos lá. Isso nos mostra que na Bíblia não existe um relacionamento com Deus sem o altar. E eu estou falando do altar, não estou falando só o altar da oração, eu estou falando do altar de sacrifício. E provisão são oferecidas. E claro que isso, ao invés de terminar em Cristo, fica mais intenso. Em Atos não havia mais um altar de ofertas, e nem a prática ordinária e explícita dos dízimos, mas davam tudo. Tá? Então agora vamos voltar aqui para o conceito de dízimo. Eu preferi fazer todo esse caminho com vocês. Como eu disse, seria muito mais detalhe, muito mais coisinha para a gente falar. Mas aí eu acho que ia ficar muito cansativo para uma aula, né? Olha só, a gente começou 8h30, 8h20 ali, já é 15 para as 10. Então eu queria agora aqui, já estou na finaleira. Nossa, nem estou na finaleira. Mas vamos lá. Então assim, ó, nós podemos observar que a função, que os dízimos e as ofertas possuem uma função básica. Primeiro, a oferta simboliza o símbolo, né, a representação e apontamento. Para Cristo, o sacrifício que supre todas as necessidades. Provisão e mantimento, ou seja, símbolo e apontamento, provisão e mantimento. Isso é as ofertas e os dízimos no Antigo Testamento e na Bíblia inteira, né? Então assim,
símbolo e apontamento, provisão e mantimento. Manter a casa de Deus funcionando, mantendo os trabalhadores envolvidos no trabalho religioso. Agora vamos ver algumas referências no Novo Testamento. Tá? Ó, mais 10 minutos aqui, daqui a pouco cai, aí se der a gente entra de novo. Vamos lá. Vamos ver algumas referências no Novo Testamento. Em Lucas 10, 7, diz assim: ficai naquela mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. 1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na pregação do ensino, porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi que debulha. Digno é o trabalhador do seu salário. Então está dizendo que aqui? Está dizendo que no Novo Testamento sim há contribuição, há necessidade de manter quem está trabalhando, quem está vivendo na obra. Claro que cuidar dos irmãos é uma outra questão que também precisa acontecer, porque Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e das suas necessidades, né? Depois se abster das coisas do mundo, mas uma coisa tem a ver com a outra, mas não é o que a gente está falando hoje, tá? Olha aqui, ó. Paulo arrecadava ofertas para manter a obra e ajudar necessitados. E aí está aqui, 1 Coríntios, né? Quando a coleta dos santos, Paulo diz assim, ó: quanto à coleta dos santos, para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu for. Ele está dizendo o seguinte: já vai fazendo, para quando eu for não precisar ficar levantando oferta, para a gente levar para os irmãos. 2 Coríntios 8, 9. Capítulos inteiros sobre contribuição voluntária, mantimento para os santos, apoio às igrejas necessitadas e o espírito com que se deve dar. Está falando lá em Coríntios, 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 14 a 15. Mas para que haja igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. A igreja primitiva, ela trabalha muito com a questão da divisão, da contribuição. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Por exemplo, por que a gente não faz como a igreja de Atos. Aí, 2 Coríntios 9, diz assim, 9:7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e multiplicará a sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, assim, há uma referência para dar, há uma referência para participar daquilo que Deus está fazendo na terra, certo? Então, assim, ó, e outra, aqui, ó, Gálatas 6,6 diz o seguinte: se vocês for parar para pensar, a nova aliança, a movimentação da igreja primitiva é muito mais complexa do que a movimentação dizimal do Antigo Testamento, tá? Por quê? Porque agora tudo é tudo. Tem que dar tudo, as pessoas davam tudo. E olha que Gálatas 6,6 diz assim, ó: e o que é ministrado, o que é instruído, ou o que é ensinado na palavra, reparta todos os vossos bens com aquele que vos instruir. Então, assim, aqui tem uma mentalidade, a igreja primitiva tem uma mentalidade de que assim, cara, vamos repartir tudo. Precisa repartir. Então, tipo assim, existe a contribuição de uma forma mais intensa, tá? A gente já vai equalizar essa parada aí. Sustento direto do ministro é um dever espiritual, não apenas social. Paulo abre mão do direito, mas afirma que era legítimo. Você, mas Paulo não pegava... Tá, mas ele diz que é. Olha só, 1 Coríntios 9,7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não bebe do leite do rebanho? Então está dizendo aqui que a obra de Deus ela precisa continuar sendo mantida pelos irmãos. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciavam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Né? Jesus falou isso. Olha aqui, Paulo escolheu trabalhar com as mãos em alguns momentos, mas reconhece o direito espiritual dos que vivem da obra.
Ele estava ensinando princípios, não apenas dando exemplos. Contribuição como sacrifício espiritual e agradável a Deus. Filipenses 4:5. Nenhuma igreja se associa. O modelo espiritual de dízimo que permanece não é legalista, tá, gente? É um modelo profético, voluntário e sacerdotal, como o de Abraão e de Jacó. Correto? Então, assim, agora eu queria fazer algumas colocações da minha parte, né? Então, vamos lá. Bom, então é o seguinte, existe uma ordem sobre dízimo no Novo Testamento? Diretamente, não. Não existe. Existem as passagens ali, que inclusive eu não citei, né? Que Jesus fala do dízimo para os fariseus, que Jesus julga inclusive o seguinte, a forma com que eles estão dizimando, vocês dão dízimo da hortelã, né, do coentro e tal, mas o coração de vocês está voltado. Então Jesus assim, ó, fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras. Ou seja, vocês precisam continuar dizimando, mas vocês precisam ter o coração contrito, um coração quebrantado, um coração voltado para as coisas de Deus, um coração que seja misericordioso, tá? Então o que acontece, gente, para mim é o seguinte, não existe uma afirmação a respeito diretamente sobre dizimar no Novo Testamento. Existe uma mudança comportamental daquilo que a gente faz para a igreja de Atos. Então, tipo assim, não dá para dizer, a gente não dizima porque a igreja de Atos não dizimava. Então é o seguinte, então faça tudo que a igreja de Atos manda fazer. Tudo que a igreja de Jerusalém manda fazer. Entendeu? Então, tipo assim, não dá para ser legalista, porque isso é legalidade. Então, tipo assim, eu torno legal aquilo que eu acho que é interessante para mim, e eu torno ilegal aquilo que, tipo, não dá. Entendeu? Não, aquilo lá não precisa, mas isso precisa. Então, assim, o que eu entendo? Eu entendo que nós vivemos um tempo diferente da igreja de Jerusalém. Como eu falei, e se vocês forem observar e for pesquisar ali, todos aqueles textos bíblicos que eu coloquei, vocês vão perceber que as igrejas, depois da igreja de Jerusalém, elas se movimentavam de forma diferente. Em contrapartida, não existe uma proibição direta sobre o dízimo na Bíblia. O que me resta? Me resta saber que eu sou sacerdote e sacerdotisa hoje, porque Deus, inclusive, permitiu essa questão sacerdotal para as mulheres. Né? A gente vê a movimentação de Jesus com as mulheres, então hoje não há mais sacerdotes, né? Só homens. Claro que existe a questão da responsabilidade do homem com a casa. O homem, a Bíblia diz que é o cabeça da mulher, ele é o sacerdote da casa, mas as mulheres hoje, elas estão vivendo a mesma movimentação de evangelho que os homens. Correto? Claro que existe alguma, não estou aqui também querendo passar, derrubar, né, todos os conceitos aqui, também não estou querendo ser o dono da verdade. Mas assim, nesse sentido, as mulheres exercem essa função hoje. Então assim, existe um sacerdócio que foi designado, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus, certo? E o único sacerdócio que nos resta é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que eu faço? Eu volto para Melquisedeque, porque é o que a Bíblia está dizendo que é. Então assim, se Hebreus não condenou as práticas de Abraão, Hebreus faz referência a respeito dos dízimos de Abraão como aquilo é parte do processo da adoração e da participação. O que eu acredito hoje? Eu acredito que assim, como em Melquisedeque, nós damos o 10% porque nós dizemos que tudo é do Senhor. O 10 simboliza a totalidade. Quando eu dizimo ao Senhor, eu estou dizendo, Deus, tudo é teu. E de fato tudo é teu. Existem aquelas pessoas que dizem assim, eu não dizimo, mas eu dou muito mais do que o dízimo de ofertas e tal. Nunca vi, nunca comprovou. E todas as pessoas que dizem isso, que pelo menos para mim já disseram, claro, né? Tem uma ou outra que eu sei que dá bastante. Mas assim, a maioria das pessoas que me disseram isso são pessoas que não dão nada. São pessoas que não participam com nada, são pessoas que não ofertam nada. E sempre que a gente fala de dízimo e de oferta, a gente tem a impressão de que está se trazendo sardinha para a lata, né?
de quem é do presbitério, para quem vive o reino de Deus de forma integral. Gente, o reino de Deus, ele se move na terra como qualquer coisa na terra também. As igrejas, os missionários, as obras precisam ser mantidas. Correto? Então assim, existe uma movimentação do reino de Deus na terra acontecendo. E se a minha vida toda é do Senhor, eu preciso participar daquilo que Deus está fazendo, inclusive com as minhas finanças. Então eu aceito e me submeto à ordem de Melquisedeque, que segundo a própria palavra, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e esse sacerdócio é eterno, não tem fim. Correto? Mas aí o que acontece? Gente, quem que tem que dizimar? Qualquer um? Eu acredito que não. Eu acredito que dízimo é participação do reino. E não adianta participar do reino quem está fora do reino. Se a pessoa não é batizada, a pessoa não participa de uma igreja, ela não está dentro de um corpo, não está dentro do corpo de Cristo, ela não ceia, ela não faz parte disso. O dízimo que ela dá não está dentro de um contexto de aliança. Por quê? Porque nós vivemos uma aliança com Deus, é a nova aliança. E aí, Hebreus está afirmando tudo isso a respeito de Melquisedeque no Novo Testamento, não é coisa do Velho Testamento, do Antigo Testamento, tá? A gente sabe que isso continua, então o que a gente faz? A gente continua o processo, declarando, segundo a ordem de Melquisedeque, que tudo que eu tenho é do Senhor, então eu dizimo, certo? Mas agora, o dízimo é obrigatório? Não. Irmãos, o batismo não é obrigatório, aceitar Jesus não é obrigatório. Parece que eu estou aqui apelando, né, para a questão. Eu fiquei bastante tempo para gravar essa aula sobre dízimo. Inclusive, essa aula ela vai ficar lá disponível, porque, como eu disse, as pessoas que querem caminhar com a gente, elas precisam compreender como que a gente age, né? Como que a gente pensa, como que a gente acredita a respeito de determinados assuntos. E esse é um deles. Então, o que acontece? Eu acredito que sim, a gente pode dizimar, né? Sem um contexto de obrigatoriedade, porque o reino de Deus é um reino de voluntários, a gente se voluntaria nas questões do reino. Mas eu acho muito incoerente demais alguém dizer que é membro do reino de Deus, que é um cidadão do reino de Deus, dizer que é um sacerdote do Deus Altíssimo, não sumo sacerdote, né? Porque sumo sacerdote só tem um, que é o próprio Cristo. Dizer assim, eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo, mas eu não participo daquilo que Deus está fazendo com a minha finança. Gente, é completamente desconexo. Se toda a minha vida é do Senhor, eu preciso participar. E se eu preciso participar, como é que eu participo? Se eu tenho um exemplo em Abraão, que é o homem que está diante do próprio Melquisedeque, então eu sigo a ordem de Melquisedeque. Então o dízimo é cabível para mim. Por quê? Porque tem aquela simbologia, tem a necessidade de movimentar o reino. Então o que acontece? Eu acredito que isso me dá autoridade também. Eu acho que a pessoa que só dizima e não participa daquilo que Deus está fazendo na terra com a sua vida, ela também não está adequada. Tem aquela pessoa que às vezes chega para a gente na igreja, ou na missão, ou na vida, né, sacerdotal, e diz assim, eu quero dizimar na tua vida, eu quero ofertar na tua vida, porque isso vai, como se aquilo fosse a participação dela no reino de Deus e pronto. Não, o reino de Deus é feito de integrais, ou seja, inteiros. Então tudo que a gente faz de forma inteira. Então dizer que a gente participa do reino e não participa com as nossas finanças, eu acredito que é uma incoerência. Eu acho que sim. Como eu falei, ninguém pode ser excluído por não dar o dízimo, ninguém pode ser criticado por não dizimar ou por não ofertar, ninguém precisa ser nada disso. Por quê? Porque eu vou repetir, dízimo para mim está dentro de um contexto de amor e honra. Quem pode interferir no dízimo e na oferta de alguém? O sumo sacerdote, mas ninguém. Eu não tenho essa autorização de chegar no irmão e obrigar que o irmão dizime, obrigar que o irmão oferte, ou amaldiçoar o irmão porque ele não está ofertando, não está dizimando. Isso é a consciência de cada um. É a consciência de cada um em reflexo das Escrituras. Correto? Agora, para terminar, eu quero... Alguém mandou uma pergunta para mim aqui e eu queria perguntar. Eu queria responder, aliás. Por exemplo, assim, é uma dúvida bem frequente, né? Mas só para responder essa questão antes de terminar, e depois se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Já estamos no final aqui. Olha só,
Alguém me perguntou assim, eu dizimo, certo? Primeiro, eu dizimo do bruto ou dizimo do líquido? Aí, a ordem de Deus para a retirada do dízimo na antiga aliança, ou seja, né? Por isso que eu falei, eu não estou sendo aqui legalista, né? Por quê? Porque em Abraão e Jacó, a gente não tem uma ordem para dizimar. Deus não dá uma ordem, é voluntário, correto? Mas aí na lei existe uma questão que fala a respeito da primícia, ou seja, aquilo que é primazia. E daí diz que no contexto das colheitas, no contexto do rebanho, dá aquilo que é primeiro, né? Aquilo que é tudo, ou seja, da totalidade. O dízimo é retirado do bruto, ou seja, da primeira parte da sua produção. Levítico 27:30 diz, também todas as dízimas da terra, do grão, do trigo, né? Darás o dízimo. São santos ao Senhor. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Depois Levítico 27, no tocante às dízimas do gado, do rebanho, contudo... aqui ó. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será do Senhor. Então ele está falando da totalidade. O dono do rebanho, ele fazia com que os animais passassem debaixo da vara do pastor, um por um. Ele ia contando, então ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é do Senhor. Ia até terminar as ovelhas, tá? Então, só estou dando uma... Aqui, ó. Aí, uma outra coisa. Alguém perguntou para mim assim, já faz uns dias. Sobre o dizimar a empresa e dizimar o pessoal. O que eu penso a respeito disso? Eu penso que se a pessoa dizima o bruto que ela ganha na empresa, ela não precisa dizimar o pessoal. Por quê? Porque a participação dela está incluída dentro de tudo aquilo ali. Mas ela não pode? Ela pode, se ela quiser participar do reino. Porque a ideia hoje, irmãos, de dízimo e oferta é isso, é participar daquilo que Deus está fazendo na terra. É participar daquilo que seja necessário para a expansão da igreja. Aí por causa dessa monteira de barbaridade, de abuso, e tem, eu sei, o mercado da fé, ele existe, ele é real, essa teologia da prosperidade que inverteu um monte de situação, né? Então aquelas coisas que a gente já viu muito nas igrejas, os envelopes, as coisas, aquela pressão, né? E ameaçando o povo com Bíblia, dizendo que, olha cara, se não dizimar, tem um devorador, né? Tem um migrador, tem um cortador. Não é dentro desse contexto. E aí o que acontece? Tem um texto em Romanos 11:16 que diz assim, ó, se forem, inclusive Paulo está falando disso, tá? Está falando lá da contribuição. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Então assim, eu vivo da minha empresa, e eu tiro o dízimo da minha empresa e dizimo. Ou seja, aquilo lá já foi a participação da minha casa, porque eu como daquele lugar. Então está saindo do mesmo lugar. Mas é uma compreensão minha. Tá, gente? Não estou dizendo aqui que é o que tem que ser feito, é só uma compreensão minha. Eu acredito que a participação do reino, a bênção de participar do reino, a autoridade de participar do reino, né? Ela parte desse princípio. Então, já participou, tá? Acredito que foi santificado na fonte, já é santificado. A participação já aconteceu. Ezequiel, mas tu acha que quando eu dizimo eu santifico a minha vida? Claro, porque eu estou dizendo que tudo é do Senhor. O 10% simboliza a totalidade. Então, se eu estou dizimando no reino, se eu estou entregando o 10% daquilo que eu ganho no reino, sim, a minha vida é santificada, porque não é uma barganha, não é uma troca. Eu não dizimo, igual fala ali, que dá cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração, não por necessidade. Ou seja, eu não dizimo, eu não oferto por necessidade para fazer barganha com Deus. Não faça, não vai funcionar. Vai, no sentido do ponto de vista que quem está fazendo vai perder dinheiro, literalmente. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser usado com certeza, mas a movimentação do coração dela está equivocada, está errado. Então, tipo assim, não seja por necessidade. Então, eu acredito que santifica. Claro que eu acredito que santifica. Não porque, não é como se fosse uma bênção. Eu estou dando dízimo, eu estou ofertando, agora Deus está me abençoando. Não, quando eu dizimo, eu estou dizendo que tudo é dele. Portanto, se tudo é dele, tudo é santo.
entendeu? E aí eu me torno responsável, inclusive, pelas minhas finanças. Então, gente, não faça negócio com Deus se você não pode cumprir. Não diga para Deus que tudo que você tem é dele, se não for. Não faça isso, porque é voto de tolo. Isso para mim é fazer voto de tolo. Então, assim, eu dizimo e eu declaro que tudo que eu tenho é do Senhor, porque o 10 simboliza a totalidade. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu anotei aqui para fazer essa referência. O dízimo para mim é como se ele fosse uma assinatura de um documento. Eu assino um documento dizendo que tudo é do Senhor quando eu dizimo. E vou repetir, quando eu dizimo de coração, quando eu dizimo com entendimento, quando eu tenho consciência do que está acontecendo e eu quero participar, eu quero ser participante. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, é tomado por participação. Não só de dinheiro. Não compre a sua participação. Por quê? Porque você vai fazer como Simão o mágico, que queria comprar o dom do Espírito Santo. E aí Pedro disse que o teu dinheiro seja para a tua perdição, meu amigo, porque as coisas de Deus não se compram. Então eu preciso ter uma consciência de que quando eu dizimo e quando eu oferto, eu estou fazendo para que o reino seja movimentado, que seja, eu quero participar daquilo que eu estou fazendo, daquilo que Deus está fazendo na terra. E eu acredito que isso me traga autoridade. Lembra que alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso. Eu acredito muito que a autoridade é algo que venha de um princípio. A participação me dá autoria. Eu me torno coautor daquilo que eu participo. Participação me dá autoria e autoria me dá autoridade. Então eu só posso ter autoridade em algo se eu participo daquilo, se eu sou coautor. Gente, sem demagogia, eu acredito plenamente que quando a gente dizima e oferta nas coisas que Deus está fazendo, a gente se torna, de certa forma, coautor daquilo que está acontecendo. Eu me torno participante daquilo que está acontecendo. E por causa disso, eu recebo autoria. E por conta dessa autoria, eu recebo autoridade. Então, assim, por isso que eu digo que dízimo não é para pessoas que não estão envolvidas com o reino. Dízimo, falar sobre dízimo, ouvir sobre dízimo, dizimar, receber dízimo, não é para quem está fora do reino, são para os integrais. Tá? São para os integrais. Por quê? Porque eu acredito que isso gera autoridade. A participação gera autoria, autoria, autoridade. Tá? Então essa é a minha crença. Eu anotei aqui, né? O dízimo é para aqueles que estão em Cristo. Dízimo e oferta é para aqueles que estão em Cristo. Se movimentar do reino, porque, como eu falei, quem participa recebe autoria, quem recebe autoria recebe autoridade. Então, assim, não tem como alguém que não está em Cristo receber autoridade de reino porque está ofertando, só porque está dando uma grana. Não funciona desse jeito, tá? Então, meu conceito de dízimo é esse. A obra precisa continuar. O reino de Deus vai se movimentar com as ofertas e com os dízimos, porque nessa terra não é nem uma fala apelativa, porque a gente sabe que tudo nessa terra funciona com grana, tudo nessa terra funciona com dinheiro. Então, assim, o dízimo é legal no sentido de legalidade, né? Não de legalista. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que ficou meio grande aqui, talvez eu dei uma acelerada e pulei alguma coisa importante, mas eu acho que não. Eu acho que é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Eu fiz aquele questionáriozinho, botei lá no grupo nosso, né, da igreja ali há um tempo atrás, e algumas pessoas me perguntaram, mas as perguntas que foram feitas, na verdade, eu percebi que já estavam aqui dentro de todo esse contexto, né? Eu espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha apresentado, né, bastante texto bíblico para referenciar aquilo que a gente acredita, tá, gente? Então, é isso. Fechou?